Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Vivax. Meu nome é Priscila Graziuso, eu sou terapeuta integrativa e facilitadora em constelação familiar. E hoje vamos falar mais um pouco sobre a visão sistêmica. E para me ajudar, estou com a minha querida amiga Fabiana aqui. Tudo bem, Fabi? Tudo jóia, Pri. Que prazer poder estar aqui. Que gostoso. Tendo um papo com você. Hoje a gente vai falar um pouquinho da constelação, na sua dinâmica, no dia a dia, na prática, né? Antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Então, eu sou a Fabiana Aiello, sou consteladora familiar, terapeuta integrativa sistêmica. O meu olhar está voltado bastante assim, para você conhecer a sua história dentro da sua sistêmica e procurar acolher, né? Fazer parte da acolhida da história, e é por aí que a gente segue. Trazer esse acolhimento, né, Fabi? Muito importante isso, com certeza. Né? E aí, quando a gente fala de acolhimento, conta pra gente um pouquinho como que a sistêmica chegou na sua vida. Nossa, Pri, a sistêmica chegou na minha vida nesse caminho, né? Nesse caminhar onde veio a descoberta do autoconhecimento, a necessidade que a vida foi me mostrando. Eu encontrei a sistêmica num momento muito importante, né? Um momento de dor que geralmente as pessoas procuram. Eu não estava em dor intensa, porque como eu já vinha nesse processo, a constelação ela veio trazer luz para minha história, onde eu comecei a entender pontos que eu realmente não tinha ideia, né? Porque quando a gente vai olhar para o foco familiar, essa questão da ancestralidade, as pessoas, elas não costumam, da família mesmo, né? As pessoas costumam poupar a história. Só vem o lado bom. Sim. Só vem o lado positivo. E aí, sem o conhecimento, conhecendo só essa parte positiva, eu não fazia ideia. Então, a primeira constelação que eu fiz abriu muito a minha visão, que ali podia ter algo mais. E aí, junto com essa busca do meu autoconhecimento, eu fui me aprofundando, né? Eu fiz o curso, né, de constelação, e ali mesmo já começou aumentando. Eu já tinha feito constelações antes, mas ali no curso, quando você começa a fazer o curso, automaticamente já vem a constelação. A gente aprende constelando, né? Fazendo exercício sistêmico. E então foi mudando o meu olhar, a minha visão para a minha história. Então, quando você fala assim, eu fui fazer o curso, né? Esse curso, quando você foi fazer, foi para você ou você já foi com o intuito de trabalhar com constelação? Então, era uma mistura. Eu fui, claro, com a intenção de aprender para poder auxiliar o próximo, mas eu também fui para olhar para a minha história. Porque é assim. Quando a gente olha para a nossa história, a gente traz o autoconhecimento para a gente e a gente vai para a formação, a gente vai podendo aplicar tudo aquilo que a gente também teve de conhecimento. Eu percebo que fica um pouco mais fácil, né, da gente entender a dor do outro. Então, eu fui fazer o curso com as duas intenções. Tanto de aplicar para o externo quanto para si, né? Exatamente, mas como ali eu não tinha ideia, né, de como ia proceder o ensino, né? E ali já começou logo na primeira aula e eu levantei a mãozona lá, tipo assim, olha, eu queria olhar para esse caso. Então ali já começou. E teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi logo na primeira aula, que foi a questão do olhar para quem eu sou. Eu descobri ali que, na verdade, o mais importante é que eu nunca fui. Eu acredito, eu não consegui descobrir ainda onde foi que eu me perdi, mas eu não consegui estar presente.
Olha que interessante, né? Vamos esclarecer um pouquinho o que que é esse estar presente? Porque você tá aqui. Você tá aqui Sim, comigo. sim. Então, assim, como que você não tá presente se você mora com as pessoas, se você convive com as pessoas? O que que é esse estar presente, O Fabi? estado de presença, eu fui descobrindo que era uma das principais coisas que eu tinha que trabalhar em mim. E aí foi uma busca. Porque num simples exercício, antes de começar a dinâmica, a minha querida mestra, Emília, beijo pra você. Emília da MC, querida, ela foi fazer a prática de estado de presença. E ali eu achando que eu tava toda forte, toda, né? Tô aqui presente. E aí ela veio fazer aquilo, ela conduziu ali uma breve meditação e ela chegou e me empurrou. Deu assim um empurrão. A hora que ela me empurrou, eu fui pra trás. Eu achei que era o máximo, que eu não tava me segurando. A hora que eu fiz isso, aí ela entrou com a explicação. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu fui embora pra casa e eu entrei na internet pra querer saber mais. É aquele misto de raiva e ao mesmo tempo questionamento, né? Mas assim, como eu estava pronta para o aprendizado, isso não mexeu comigo. Eu podia ali ficar com ressentida, né? Magoada, porque no meio das outras pessoas ela podia ter me olhado ali e ter me exposto. Não, eu sou muito grata por esse exercício que ela fez, que eu pude descobrir que eu não estava presente na minha vida. E foi por isso que as coisas foram acontecendo. E aí eu fui entendendo a minha história. E foi sendo trabalhado, né? Então, assim, o que hoje, e inclusive porque eu me aprofundei, hoje, uma das coisas que eu tenho, assim, prioridade em passar para quem eu atendo, é essa questão do estado de presença, que é o que a gente fala, né? É o mindfulness, ou o estado de presença, a meditação de estado de presença, que é uma coisa muito simples e que, às vezes, quando a gente passa para o outro, parece tão uma coisa tão que é o simples respirar, você notar, prestar atenção na sua respiração, porque a nossa respiração ela é automática Sim. E e a aí, gente não percebe. você não consegue perceber se ela alterou, se ela não alterou, né? Qual é o seu ritmo normal e quando ela tá alterada para mais ou para menos, né? Exatamente. E aí a gente vai descobrindo o quê? Que isso tira a gente do estado de ansiedade, né? A respiração, ela traz a calmaria ali para aquele momento, para você estar presente, para você poder entender tudo o que acontece ao seu redor, né? Então você começa a mudar muito e aí daí por diante existem muitas coisas que a gente pode fazer para trabalhar essa questão do estado de presença, né? E aí eu fui descobrindo muitas outras coisas. Eu nunca imaginei, na verdade, que através do curso eu ia descobrir tanta coisa sobre mim. A verdade é essa. A verdade é essa. É, o curso ele abre, né, um campo de visão mais do que você trabalhar com, né? Porque a gente tem colegas que só fizeram para si, Uhum, né? Mas é realmente abrir para você se autoconhecer e para você que você trouxe até no comecinho, conhecer a sua história. Quantas pessoas não conhecem a sua história, não sabem de onde veio? exatamente. Quiçá, muitas vezes sabe o pai e a mãe ali, né? O que aconteceu mal, sabe o que aconteceu com o pai e com a mãe, né? Sabe ali o que o pai e a mãe Exatamente. mostra. Árvore genealógica, as pessoas não costumam. Aquele exercício, às vezes, que na escola, né? Sim, Dá, né? Nos primeiros anos de vida ali, escolar, nos primeiros anos escolares das crianças, às vezes é pedido, mas ainda são crianças, não tem essa percepção. Eu fiz a minha em 2020, pouco antes do meu pai falecer. Interessante, né? Que eu consegui sentar com ele, com a minha mãe e mais uma prima e fazer a minha árvore, pôr numa cartolina para entender a questão dos tios, dos avós, doenças, tudo, e como a gente repete, né? A própria sim. repetição da questão de doença, a gente vai no De sistema comportamento, né? comportamento, né?
a própria questão da dependência emocional, como ela é repetitiva também, né? Sim. E a gente sabe que quando a gente provoca, né, essa dependência emocional no outro, a gente acaba criando um emaranhado, né, nesta relação. Sim. Então, tudo isso foi se abrindo para mim. E foi muito, muito interessante. Então, assim, eu fui trabalhando a mim, aprendendo comigo e podendo colocar na prática com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu assisto. E aí, mais do que as pessoas que você assiste, com a sua própria vida, né? Sim. Com a família ali, os próximos, aqueles que interagem diariamente com você, né? Sempre, sempre. Acaba ficando uma coisa constante, o olhar sistêmico sempre para tudo. E é muito interessante quando a gente aborda no atendimento e a gente traz o olhar, a visão sistêmica, faz um movimento sistêmico no atendimento, como cai a ficha das pessoas. Sim. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha visto, nunca tinha reparado que eu não reparo que sou eu que ajo dessa maneira com meu marido. Ou vice-versa. Não é culpa e responsabilidade. É responsabilidade, não é culpa, né? Sim, sim. É aquele olhar, sabe assim, de chamar atenção, porque o que acontece? A pessoa muitas vezes põe a culpa no outro. É mais fácil, né? E se vitimiza. Quando a gente entende que não é questão de culpa, é você olhar. Mesmo porque aí a gente também para, né? Quando a gente fica nessa questão de culpar o outro pelas coisas, a gente se isenta e a vida estagna, né? Para. Quando você traz o olhar de que não é assim, tem que ter o equilíbrio na relação, a gente então puxa o nosso percentual de culpa. De responsabilidade, perdão, e sai da culpa, né? Porque numa relação, seja ela qual for, é 50% de cada um. Sempre é, né? Uma via de mão dupla, a relação. Toda relação é sempre de dois. Sim. Você pode ter 10 irmãos, Sim. é sempre de dois. Você pode ter 10 filhos, é sempre de dois. Sim. É a sua relação com o outro. Isso né? mesmo. Isso mesmo. E o outro com você, né? É sempre uma dupla, né? Quando você traz isso, acho que assim, eu vou trazer talvez de uma forma mais clara o estado de presença, e aí, né, gostaria que você trouxesse isso também, né? Quando a gente fala de estado de presença, é importante a gente frisar o que é esse estado de presença. Não é só eu estar ali parado, presente, aonde o seu pensamento está. Porque às vezes você está ali conversando com a pessoa, mas a sua cabeça está pensando na feira que você tem que fazer, no mercado, no cachorro, no filho que você deixou em casa, naquele monte de pilha de louça que você tem para lavar, no trabalho que você tem, sei lá, ou das quantas, ou na viagem que você gostaria de fazer. Se você, se eu ganhasse na Mega Sena, né? É isso mesmo, né? Até com uma fuga, dependendo da conversa que você está tendo, você não consegue fixar na conversa, né? Muitas vezes a gente se perde, o outro fala, então, o que você a cabeça está viajando, você não está ali presente, né? Em aula, em sala de aula. Quantas vezes um aluno ele não está prestando atenção no conteúdo que está sendo entregue ali para o professor, porque aquela matéria é chata, sei lá, então você vai viajando. Não rolou um rapport, né? Exatamente. Rapport, gente, conexão, rapport é conexão. Exatamente. Gerou essa conexão. E isso é importante porque a gente vai percebendo esse movimento no nosso dia a dia. Sim. Quando a gente está se comunicando, né? Quando a gente se comunica com o outro, dentro da própria família. Então a gente passa a olhar para as nossas relações e ver que às vezes a reação do outro é perante a nossa falta de estado de presença. E aí o que acontece? Você permite que o outro tome decisões, atitudes, que fale por você. E aí o que você faz? Você sufoca os seus sentimentos, as suas emoções. Você fica sem palavra. Você deixa o outro te levar. Né? Você não consegue ser você, a sua essência. Quem é você na essência? Quando o outro começa a te conduzir. E aí a gente vai... Isso é praticamente as 3 leis numa frase só, né? Porque existe uma questão de ordem. Então você vem primeiro. Você com você mesmo, você vem primeiro. Sim, amor próprio. Amor próprio.
eu comigo mesmo, né? E dentro da lei e da ordem, eu venho primeiro. Uhum. E aí, quando eu vou para as relações, e aí qual a relação que vem primeiro? A relação depende, se eu tô falando da família de origem, se eu tô falando da família que eu constituí, se eu tô dentro de uma empresa, aí vai depender da onde a gente Da vai onde a olhar gente vai estar. né, essas relações. Aí você vai falar de pertencimento. Se eu não tenho estado de presença, eu tô pertencendo ao meu Eu não lugar. pertenço. Eu não pertenço ao meu lugar, eu me excluo desse lugar familiar, né? Eu dou permissão para que outros Ocupem esse lugar. ocupem esse lugar. Então, é muito, a questão do estado de presença, ela é muito importante e essa simples conexão da gente perceber, o respirar da gente que traz essa consciência para você perceber tudo que passa ao seu redor. Assim, quando a gente fala, eu vou até trazer um exemplo que eu acho que é interessante comentar, porque isso nunca mais saiu da minha cabeça, né? Dentro das técnicas, enfim, de tudo aquilo que eu trabalho, eu trabalho com hipnose ericksoniana e eu faço parte do grupo, né, de educação continuada, e a gente continua estudando, não para de estudar, né? Em todas as técnicas, mas essa em específico. E o meu professor, né, o Alexandre, um beijo pra você. Ele, inclusive, tá convidado para vir falar com a gente aqui no podcast. Ele traz que ele tinha um cliente, né, que o pai ali abusava de alguma forma ali dele. E ele falava assim, respira fundo, para não doer, ou coisas nesse sentido, né? Trazendo isso por quê? Porque até a forma como a gente coloca aquilo para a pessoa tem um entendimento diferente, né? Imagina Sim. que o trauma da pessoa estar no respirar. Sim, inclusive porque essa questão de trauma também é outra coisa muito importante, né? Todos temos Sem traumas, exceção. sem exceção. Existem traumas menores e maiores. Traumas de abuso, não necessariamente sexual, mas de abusos, e que ali na infância, que é onde acontece, que a gente vai repercutir lá na frente no adulto. Por isso, inclusive, que existe aquela frase, né? Somos todos adultos com alma de criança, porque ali é a tua criança falando, é aquela criança que ficou ferida lá atrás, que passou por aquilo e às vezes esse impacto, dependendo inclusive do grau de trauma, né? A pessoa congela. Sim, existe um congelamento. E assim, e até fazer aqui um beijo, Alda, isso é do seu assunto, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, mas voltar para a sistêmica. O quanto muitas vezes esse congelamento impede a pessoa lá na frente, Lá na frente. De fluir, Que né? é isso que vai acontecer, né? Que é lá na frente, aí a pessoa, o que que acontece? A pessoa não consegue ter presença e o que que ela se torna? Excluída. Ela se exclui porque ela não consegue estar presente. E aí ao redor, dentro da própria família, vão tomando decisões. Ela não tem voz, né, para falar. E aí, num determinado momento, a gente não pode esquecer que existe uma essência, né? Cada um de nós temos uma essência. Sim. E ela é corrompida, né, nesses aspectos, né? Exatamente. E aí, então, quando lá na frente, que muitas vezes é a dor que faz a gente despertar, né? A gente vai se dar conta disso. Então, aí a gente vai. O universo é muito sábio. Né? As coisas começam a serem levadas para um ponto que a gente é meio que obrigado a despertar. Né? A dor vai ficando tão intensa que Você tem duas opções, ou você fica mergulhada nela, ou você escolhe olhar, né? escolhe olhar, né? Que é aí que vem o caminho que é bacana a gente falar, né? Que hoje as pessoas estão despertando muito para essa questão do autoconhecimento e é aí que vem que a gente começa a entender essa falta de estado de presença. E da onde vem isso? Então, aí você começa a voltar na história
de geração para geração, a gente começa a notar que existe isso nas gerações anteriores. Quando a gente aprende a conhecer o lado, não vamos dizer o lado ruim, né? Menos favorável. Menos favorável da história familiar, que as pessoas... Eu acho que hoje nós, mais jovens, a gente já, dessa geração mais jovem, a gente já começa a olhar. Mas os mais velhos, é como se quisesse esconder. Mas é que são tabus, né? Que a gente vai vendo. Calma, gente, que eu vou falar os tabus, mas o pessoal, para não entender que também sou a favor da libertinagem, não é isso. Né? Porque a gente tem o conceito aí que é uma briga ainda, e a gente vem falando, justamente o podcast é para trazer essa consciência de que não é, a constelação ela não é arcaica, Não. né? Existe uma questão aí de ordem, em que Sim. em algum momento isso se deu, se estruturou da forma como nós temos hoje. Sim. E aí você querer quebrar tudo isso à força, né, de forma libertinosa, Sim. sem reconhecer que tudo isso existiu, Acolhendo, né? é acolhendo, gera dor, Sim. muita dor. Porque quanto mais eu excluo aquilo que aconteceu, Mais dor é gerada. mais dor é gerada, porque eu vou contra. Exatamente. E é aí que vem esse despertar, né? Que no meu caso foi isso que eu descobri. Essa minha falta de estado de presença, eu comecei a perceber que não era só minha falta, né? E aí, dando continuidade no curso, a gente começa e aí vem uma série que a gente começa a participar de constelações, a ser representante, e a gente vai para as representações. O que sai nas representações? Aquilo que você precisa trabalhar, Exatamente né? aquilo que a gente precisa trabalhar. E a gente nem sabe, a pessoa que está lá, que está fazendo a constelação, que vai ser constelada, ela escolhe aleatoriamente. E a hora que você, então, se vê como representante, que ali é colocado, que a gente fica sabendo, a gente está no papel que a gente precisava ter a liberação. Passar por aquele movimento para liberar na nossa história. Daquele chacoalhãozinho, né? Pertencendo à história de quem está constelando, né? E é muito incrível isso. Então aí foram muitas, depois da formação, até para a gente poder ir pegando, né, o jeito, praticando, participei de muitas. E passa a ser, além da gente ir para aprender, para poder aplicar, né, em quem a gente atende, a gente também se autoajuda, se autoconhece a história. E aí, como você vê as constelações na prática mesmo, no dia a dia, saindo do set terapêutico, né? Saindo dela como técnica, e sim como uma filosofia para o dia a dia e tudo mais. Como que você consegue trazer isso para a sua vida e, ao mesmo tempo, quando você vai para o set terapêutico, levar isso para o cliente? Olha, geralmente assim, quando na minha vida, às vezes, inclusive conversando com o marido, com a filha, eu trago essa questão. Presta atenção. Cadê o equilíbrio? Porque quando começa a dar algum tipo de problema, eu trago esse olhar. Em que ponto que está fora de ordem, de equilíbrio, o pertencimento. E eu busco, nos atendimentos, também trazer esse olhar. Né? É aquela questão assim, as pessoas saem, assumem o relacionamento, o casamento, mas elas não saem da casa dos pais. E aí, dependendo do que acontece, existe todo um emaranhado que se forma ali, energético, enfim. Então, a gente busca mostrar, né, o que está acontecendo e como é que você está, como é que está a questão em especial o casal, né, como é que está o equilíbrio disso. Então, o que a constelação me trouxe de ensinamento é muito válido no meu dia a dia e naquilo que eu trabalho mostrando para quem eu atendo.
Nesse movimento todo, né? Você tem algum exemplo, assim, que você possa trazer pra gente? Da prática mesmo. Na prática, a constelação na prática, não na técnica, né? Mas na prática. Olha, Pri, eu digo que eu posso trazer o meu próprio exemplo. Sinta-se à vontade. Isso foi até antes da constelação. Eu não me lembro bem o ano que foi, mas os meus pais e meu irmão foram viajar para Itália. E eu fiquei. Já era casada, tinha filhos, os meus 2 filhos. E eu fui levá-los no aeroporto. E ali aconteceu uma coisa muito estranha, que no momento eu não entendi. Eu falava, meu Deus, eles vão viajar, eles vão ficar 18 dias fora. O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? E se acontecer alguma coisa com eles? Aí, o que eu notei? Que eu era completamente dependente. E como é que eu vou sobreviver? Ok, passaram os 18 dias, eles aproveitaram, a gente se falou, mas eu vi que eu sobrevivi. O que eu reparei? Que existia uma questão minha com a minha família dessa dependência. Os anos foram passando e lá na frente, quando veio a questão do conhecimento, na verdade, a primeira constelação que eu fui chamada para ser representante, que foi a primeira vez que eu soube de constelação, eu comecei a achar muito interessante essa dinâmica, né? Me surpreendeu. Ali depois de uns anos é que eu vim aí a fazer uma constelação para mim, para depois procurar o curso. Mas assim como isso que aconteceu, que ali me faltava, eu não sabia o quanto eu não estava até presente ali. Eu não me via, eu não me enxergava. Os anos foram passando, outras coisas aconteceram, e aí, no conhecimento da constelação, eu entendi uma outra coisa. Quando a gente forma a família, a gente sai da família de origem, a gente forma a família. O que eu percebi? Que durante acho que muito tempo eu não estava totalmente presente na família que eu formei. Por conta desse vínculo, desse elo com a minha família de origem. E aí eu vi que eu precisava estar presente. Porque, claro, muitas coisas foram acontecendo por conta dessa minha falta de presença. É o que a gente costuma falar, né? Que para você ser esposa, para você ser mãe, você precisa deixar de ser filha. E não é deixar, tipo, matei meu pai. Não, gente, não é isso. É assumir este lugar de esposa. E uma coisa que é importante a gente trazer também para a consciência de quem assiste, né? A família de origem, ela tem precedência. Uhum. Ela vem, né? Ela tem uma força grande. Com certeza. Mas quem tem prioridade é a sua família. A família que a gente forma, né? O que acontece? Não que eu não tivesse sido mãe, esposa. Não, não é isso. Mas não era por inteiro, né? Eu não era por inteiro. Eu não consegui estar totalmente presente na escolha que eu fiz. Porque fui eu que fiz a escolha, né? Do casar. Dos filhos. Mas eu não consegui estar presente. Então, quando a gente traz todo esse conhecimento para a prática, olhando para a tua história, para a tua vida, você vai trazendo você vai fazendo as mudanças que tem que acontecer, olhando para os pais e honrando a vida que eles deram, né? Fazendo o melhor que eu posso com tudo aquilo que eu recebi deles. Sim. Estando presente. É como se você estivesse andando num carro e ficasse dirigindo a sua vida
né? O carro é a sua vida. Dirigindo a sua vida olhando pro retrovisor. O Uhum. que vai acontecer ali na frente? Você vai bater o carro? Bater o carro. Você não tá vendo o que tá enxergando na sua frente? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, você trazer os ensinamentos pro teu dia a dia, eu costumo brincar, né, que são as leis do amor, são aquelas leis que você tem que pegar e guardar dentro do coração, né? E colocar na prática. Não só do coração, gente, por favor, na cabeça também, na mente, tem elas né? na ponta, Sim, na língua. na ponta da língua, entendendo tudo isso que acontece. Né? Como que ela funciona dentro de uma relação, seja ela qual for. Né? Seja numa relação de amizade, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento amoroso, na tua família de uma maneira geral, né? Família de origem, com a família que você formou, com sogro, sogra, com tudo. Também, né, gente? Sim. Sogro e sogra também faz parte. Faz parte. E a gente, geralmente, né, quando a gente casa, a gente não tem aquela maturidade, né? Então, dependendo da história, do contexto, a gente entra, inclusive, em conflito com sogro e sogra. Sim. Quando a gente entende que a gente não compete com a mãe do marido, Na verdade, a gente não compete com ninguém, né? então, mas só que a gente entra, na maioria das vezes, o que acontece é que a mulher, ela entra, ou é a sogra, ou é a mulher, né? Numa competição. Eu acho que é as duas, porque se uma entra e a outra abraça, né? E não existe isso. Coitado do marido que tá no meio, né? Cada um tem o seu lugar, né? Então, isso faz parte, eu acho que, da maturidade e que se a gente puder antecipar para que não crie esse conflito, né? Porque é muito ruim quando esse conflito vem existir na relação. É isso que você falou, né? Existe um marido no meio que ele é quem sofre. Ou não, né? Talvez não, talvez pra ele esteja bom. Se ele tiver lá preso na criança dele, que ótimo, que vai ter duas brigando ali pra quem vai cuidar dele, né? E aí Mas ele a hora, não precisa. a hora que ele tomar consciência, ele não vai achar muito bom. Não, gente, brincadeira aqui, né? Claro, para descontrair, porque são assuntos que são muito delicados quando a gente Sim. adentra a história do outro, né? Sim. É, por isso que é sempre com muito respeito quando a gente traz a história do outro e não é invalidando o que o outro sente, porque tem uma dor ali, tem uma história ali, né? E um motivo também para aquela pessoa estar naquele lugar, naquela posição, daquela forma. Às vezes ela tá honrando alguém que nem ela conheceu e ela Sim. nem sabe disso. Sim. É verdade. Por amor, ela tá presa lá numa história talvez que aconteceu em 1900, 1800 e bolinha, sei lá. Não tem consciência, né? Não tem consciência Nenhuma. Nenhuma. Em especial se você não tem o conhecimento da história da tua família, dos seus ancestrais. Nossa, quantos clientes a gente chega para fazer constelação e aí acaba o cliente se perguntar, você sabe o que aconteceu? Não sei. As pessoas não têm conhecimento. Ah, e a sua mãe? Ah, não sei. Não sei. O legal é quando a pessoa chega e fala assim, de onde vieram seus pais? Ué, daqui mesmo. As pessoas, elas não têm conhecimento e, assim, vamos colocar aqui a importância que isso tem. Sim. De você conversar para saber da história. Se você procurar saber a história dos seus pais, você já vai começar a trazer entendimento de muita coisa. Você vai ligando os pontos, né? E não é justificativa, gente, Não. porque, assim, e o próprio Bert Hellinger traz, e dentro da visão, até do próprio direito sistêmico, a prioridade é a preservação da vida. Sim. Então, se a criança, por exemplo, ela tá ali num risco de vida, ela vai ser tirada dos pais, ela vai ser tirada daquela família de origem dela. Uhum. Isso é fato. Ninguém tá aqui falando que não, tem que permanecer lá com aquela família que está, porque ali tem uma dor, tem um emaranhado, claro, que precisa ser visto, precisa ser olhado, mas não tem tempo hábil, muitas vezes, para você Não tem que olhar. estar em dor e em sofrimento, né? Mas não precisa ser uma dor, um sofrimento. Então, assim, a gente não tá aqui defendendo Uhum. ninguém. Um homem que abusa, né, que comete assédio, mas existe uma história por trás. Sim. A gente tem que analisar isso, né? Você tirar a criança da dor,
mas precisa ter o olhar, porque é um ser humano também que está ali, e buscar compreender da onde é que vem. Até porque, não vamos esquecer, né, Pri? Essa criança, ela faz parte dessa relação desse pai e desta mãe. Sim. Se não desfizer esse emaranhado, A tendência dela é reproduzir. ela vai repetir esse padrão. Mesmo que ela não tenha convivido com esses pais. Exatamente. Quantas vezes, e até a Paulon vai vir falar, Juliana, você já sabe, tá bem mais que convidada para falar sobre adoção dentro da sistêmica, o quanto muitas vezes a gente escuta, né? E eu tenho até um caso de uma pessoa que eu conheci em que ela adotou 2 meninas, irmãs. Quando veio para elas já eram grandes, acho que uma estava com 7, outra com 9, era alguma coisa assim. Elas já tinham voltado para o sistema 3 vezes, inclusive uma delas, elas tinham ido para o estado de Minas Gerais com a família, ficou 1 ano lá e voltaram. E foram devolvidas para o sistema para adoção. E aí você fala assim, ai, mas como isso, né? Olha a dor que dor que essas crianças viveram, né? De terem sido rejeitadas muitas vezes. Já começa por aí. E aí, assim, dá trabalho, né? Porque quando você não conhece a família, vai que vem de um... Vou falar aqui com todo respeito, o amor do mundo que eu tenho, e, né, pela profissão e até mesmo pela história das pessoas que chegam até nós, mas são palavras e frases que a gente escuta das pessoas, mesmo no dia a dia, né, no popular. Aí, ó, tá vendo? É adotado aí, ó, devia ser filho de drogado. Nossa, tá vendo? Vem de uma família problema, por isso que tá no sistema, e aí agora que foi adotado, tá dando trabalho. Justificando, entre aspas, que o que a pessoa viveu está correlacionado à família de origem. Família de origem. Realmente, tá. De alguma forma está. Mas não é porque ela é podre, porque vem de um sistema podre, não é isso. Não. É porque ela tá conectada a esses emaranhados. Sim. Não, e então, e fora que isso também acontece, você tá colocando a questão da adoção, mas isso acontece sem ser adotado. Sim. Então, assim, não vamos fazer esse tipo de julgamento, né? Acaba sendo um julgamento que as pessoas acabam fazendo, né? Esse olhar, então tá acontecendo porque é filho de fulano. Exatamente. Que pode acontecer sendo filho de drogado sem ser adotado. Sim. Né? E nem precisa ser filho de drogado, gente. Sim. A gente tá aqui, acho que falando, dando um exemplo, né, do que pode acontecer. Mas assim, não entendam que esse é o único exemplo. Famílias que são estruturadas, são vistas como estruturadas na sociedade, né? E aí, independente do sexo, né, de serem estruturadas, porque se a gente for falar de casais homoafetivos, né, ali, né, que são 2 pais ou 2 mães, a gente vai entrar no sistema de adoção. Então a gente vai deixar isso para falar num outro momento. Então vamos falar de casais héteros que têm a família estruturada ali, né? Ou mães solos também, por que não? E já que são do próprio, né, sua própria filiação, ou pai, né, o pai solos, porque a gente tem pais solos também. Então, mas eles sendo solos, existe o outro lado que não é conhecido, né? A mãe solo, existe o pai por trás. Sim, né? Por trás não, do lado teria que ser. Por trás, né, dessa mãe solo, que tem uma história. E que se não tiver esse olhar, não necessariamente vai repetir só a história dessa mãe, né? Existe o emaranhado que vem do lado do pai. E muitas vezes esse pai é desconhecido. Sim, e aí a gente escuta, né? Tá vendo? Puxou o pai. Exatamente. E não vale nada porque puxou o pai. A mãe, a história da mãe se isenta da situação, e não é isso. E a gente tem que buscar olhar com todo amor e carinho e acolher, né? Acolher essa questão familiar que vem dos antepassados e não rejeitar. É olhar e colocar tudo no seu devido lugar, né? E buscando essa força, porque seja lá a história que for, eles passaram, quanta dor houve, né? Tudo que a nossa ancestralidade passou para que a gente esteja aqui hoje, né? Sim. Então, honrar a vida, né? Que você tem, que você recebeu dos seus pais, buscando fazer o melhor que você puder, honrando toda essa força e buscando liberar tudo aquilo que for de negativo, toda essa dor, né? Fazendo o quê? Diferente.
quebrando esse padrão, a gente continua repetindo a força, as coisas boas. A dor, a gente procura mudar, olhando e acolhendo Dando essa lugar, dor, né? dando lugar, reconhecendo. Quando a gente não reconhece, que é o que muitas vezes acontece quando você vai contar a história dos seus antepassados, de vô, vó, bisavô, você não quer falar sobre as coisas ruins que aconteceram, né? As coisas negativas, ruins, negativas que até por conta de crenças não foram bacanas, a gente coloca para debaixo do tapete da história, Claro. né? Quem é que vai contar que teve um parente assassino? Não, Estuprador ou, enfim, qualquer outra coisa, né? não vamos nem muito longe, né, Pri? Sim, também que traiu. Que traiu, que é uma coisa que não é uma coisa assim fora do comum, mas aquilo é uma vergonha para a família. O que a gente faz? A gente esconde. Claro, vou falar. Claro que Então, não. lá na frente, quando a gente descobre, o que a gente tem que fazer? E aí, essa traição, o que foi, deu fruto? Essa traição teve filho que nasceu e foi escondido? Olha o excluído aí, gente. Então, excluído, e alguém aqui na ponta tá pagando essa exclusão. Sim. Alguém dessa família vai. Representar, né? Eu Exatamente. falo que tem alguns termos que são coloquiais dentro do popular mesmo, né? Para as pessoas. Então, assim, apagar, coisas assim. Gente, Priscila, né? Quanto pessoa e quanto terapeuta também. Eu evito esse tipo, não tô falando para vocês mesmo, né? Quando vocês forem reproduzir isso, evitar de usar. Porque é como se tivesse uma compensação, mas de uma punição. E não é uma punição, é uma compensação. Até esse final de semana, né, esses dias eu fiz uma constelação e a pessoa veio crua. Veio porque a esposa mandou, né? Óbvio, isso acontece. Gente, isso é mais do que vocês imaginam. E aí ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá. Só veio. Só veio, porque alguém mandou. Aí fui começar a entrevistá-lo, e aí, né, você sabe o que você tá fazendo aqui? Não, a minha esposa indicou, mal não vai fazer, com aquela fala, né? Aceitei porque mal não vai fazer. E aí, eu comecei a explicar o que era constelação, e aí é aquela coisa, quando você faz o rapport, né, quando você tá ali conectado com o campo da pessoa. Eu não sabia, mas ele é auditor. E aí eu comecei, né, para quem não sabe, eu fiz gestão financeira, trabalhei na área do mercado financeiro, e então esses termos para mim são muito comuns. E não sei por que cargas d'água. Eu trouxe exemplos para ele falar das 3 leis, falar de constelação no âmbito empresarial, no âmbito organizacional. Eu não, assim, normalmente eu dou o âmbito familiar, né? Eu falo de pai, de mãe, de ancestral, nesse sentido, e naquele dia me veio de Você não falar, sabe né? por que aconteceu. Aconteceu, mas saiu. Eu até brinquei que eu devia ter gravado, porque ficou tão apresentável o negócio. Parecia que estava na sala de reunião. E aí eu falei da questão da contabilidade. Então, para quem não entende de contabilidade, eu vou explicar para vocês. Tudo tem, dentro da contabilidade, tem o crédito e o débito. Uhum. E essa compensação, ela tem que zerar. Então, vocês imaginam na vida isso. É isso que acontece na vida. E a constelação, ela tem esse olhar, essa busca desse olhar. Que existe algo que tem, se tá em débito, vai ter que ter um crédito. Se tá na linha de crédito, vai ter que ter um débito. Assim, entrada e saída de extrato de banco, gente. É exatamente isso. Entrou e saiu. O que entrou e o que saiu. Então, você leva isso pro âmbito, né, da vida. Não só familiar, mas do sistema. Do sistema inteiro. Né? Sistema familiar, sistema organizacional, sistema de amigos, enfim. Você vai colocando na tua convivência. Na sua convivência, nas suas relações. Exatamente. Aplique isso nas suas relações. Então, uma hora, isso vai precisar ser visto. Vai precisar zerar essa conta, gente. E o que acontece é que lá na frente, quem tá lá na frente, não tem nem noção do que aconteceu lá atrás. E tá passando pela dor. Sim. E se você não sabe da história, porque por vergonha, por culpa, a gente não sabe qual foi o motivo que isso não foi passado adiante. Passado adiante. Ficava uma coisa muito escondida, né? Sim. E aí alguém vai pagar. E aí a dor vai vir.
E a constelação vem trazer essa luz, né? Quando a gente passa pela constelação, que isso vem, né? A gente coloca o tema ali, traz a constelação e você dá luz para esse sistema. Começa a liberação. Agora, outra coisa importante, Pri, que eu vejo com relação à constelação, é que não tem milagre, né? Ah, mas as pessoas pensam que tem. Então, não tem milagre. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa buscar compreender. Não é simplesmente eu vou lá, faço a constelação e acho que tudo vai mudar. Mesmo porque eu costumo brincar, vai saber quanto tempo que isso está agindo. Você acha que você vai lá num dia, você faz a constelação e daqui uma semana tá tudo resolvido? Não, existe... Pode acontecer, né? Não, pode acontecer, né? Pode até acontecer. Mas existe todo um processo por Sim. trás. E aí a gente não sabe se esse processo vai ser curto ou longo. Depende da história. E não é só isso, né? Os efeitos imediatos, eles podem acontecer, claro que podem. Existem casos que a gente sabe que acontece, né? Mas eu sustento isso como? Uhum. Porque é o sustentar isso também, Sim. né? É o que a Emília costuma dizer, né? Dentro dos cursos, das aulas, enfim, das palestras que ela dá, o quanto ali, de repente... eu tô nesse processo ali de tempo, né, de acontecer. Resolveu ali, entre aspas, sei lá, minha questão financeira. Já aconteceu de ter cliente que, tipo, fez a constelação agora e literalmente acabou a constelação, o telefone de uma pessoa que estava devendo para ela veio e pagou. Pagou. Né? E aí, assim, é milagre? Não, não é milagre. É que aquilo que estava enosado ali, né? Era só um nó. Era um nó. Era um. Um dos nós. Só que se essa pessoa continuar tendo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, as mesmas ações, não só esse nó vai ser refeito, né? Na verdade, vai criar-se um novo nó, porque aquele já foi desfeito. Você cria esse um novo nó, novas conexões com essa história que aconteceu lá atrás. Sim. Sim. Mas se a pessoa que chega ali para fazer a constelação, ela não tem essa consciência, o que ela vai achar? Que não deu em nada. Que a função, na verdade, é do constelador de explicar. Sim. Se a pessoa vai entender outra história, mas a função do constelador é explicar. É explicar, mas a gente também já viu casos de pessoas que saem dali, que quando aquele campo se abre e começa a vir a história, eu já vi alguns. Que a pessoa, inclusive eu vi uma que a pessoa levantou e foi embora. Porque ela não aguenta se deparar ali com uma realidade que está sendo mostrada de uma coisa que é como se estivesse por trás, né? Sim. Da qual ela não consegue ver. Que ela não consegue aceitar, né? Porque, assim, se a gente parar pra pensar uma atitude dessa, não é só, existe uma dor ali, gente, pra pessoa levantar, sair, assim, não é só não acreditar. Existe uma dor ali. E aí, às vezes, ela vai se deparar e imagina que, assim, às vezes ela viveu uma mentira a vida inteira. Né? Achando, de repente, como a gente já viu, e se lê relatos, enfim, e você vê isso na prática, a gente vê isso na prática, de repente, que a mãe sempre falou mal do pai. Sempre. Para aquele filho. Para aqueles filhos. E aí, de repente, você descobre que, na verdade, não era bem assim. Sim. Porque era a dor dela, uma necessidade dela, e ela transmitia isso para os filhos. E aí, quando você cresce, começa a ter outras compreensões, começa a escutar a história, porque a história tem 3 lados, né? O lado de um, do outro e a real história. A real história. E essa real história, nunca, ninguém, e é nunca mesmo, ninguém vai saber. Vai saber. Porque a gente sempre vai escutar a versão de um e de outro, né? E você pode escutar as 2 versões. Você vai achar uma quarta, que é a sua. Você vai pegar o que você tem, a sua compreensão, vai analisar um lado, o outro. Exatamente. Se você conhece, né, as pessoas, se for os seus pais, ou for, sei lá, primos, ou sei lá, dentro da história, você tem o teu olhar para as 2 pessoas que estão ali e que trouxeram a parte da história. E aí você vai ter a tua versão, além da versão verdadeira que ninguém sabe. Eu costumo brincar que é o cara lá de cima só, né, que sabe a verdade.
porque passa pelo seu filtro, né? Pelo seu crivo de julgamento. E aí, isso é uma coisa que eu queria ter falado lá atrás, o quanto nós somos ensinados a julgar. Que é outra coisa também, que quando vai caindo a ficha, né? A gente vai descobrindo que vai caindo a ficha, o quanto a gente julga. E esse julgamento faz a gente sair da nossa essência. Que a gente aprende, né? Pra gente sobreviver no mundo, a gente aprende. Sim, é um julgamento que ele ultrapassa, né? É muito complexo. E aí a gente cai naquele fator, né? Quando é o pai e a mãe e tem os filhos, que ou um ou o outro, ou o pai ou a mãe, vem e fala para os filhos, colocando ali a sua dor, o seu ponto de vista. Olha só a situação difícil que os filhos muitas vezes são colocados. Que eles precisam escolher um lado, né? E que aí os próprios pais fazem com que os filhos entrem em julgamento, julgando os pais. Sim. E dentro da constelação a gente sabe que isso, filho julgar pai, mãe. Olha a lei da ordem quebrada aí, né? Mas muitas vezes são os próprios pais que fazem com que isso aconteça. Sem nem perceber. Sim, existe uma dor ali. Para tudo isso Na existe dor, né? numa forma de desabafo, você chega e fala pro filho. Às vezes você nem fala. É isso que às vezes as pessoas precisam prestar atenção. Você tá ali conversando com uma amiga, ou com uma mãe, com a sua mãe, com alguém ali. Seus filhos estão brincando ali. Você acha que eles não vão ouvir? Ouve. E é muito... A gente acaba cometendo esse tipo de gafe, né? De acabar colocando as crianças ali em jogo. E uma vez recente até, eu pedi numa conversa, como é que a gente... Num sincerão familiar, eu falei para os meus filhos, na frente do meu marido. Eu queria pedir desculpa, porque muitas vezes, numa maneira de desabafo, você chega falando algo daquilo que você não concordou que o pai fez. E sem querer a gente entra. E é muito importante a gente fazer, quando a gente toma consciência desse tipo de atitude que a gente tem, né? De entrar no julgamento e colocar os filhos, em especial, seria muito bacana se as pessoas se conscientizassem e chegasse e explicasse para os filhos. Errei. Eu não tive problema algum de dizer para os meus filhos e pedir desculpa na frente do meu marido. É uma maneira de você trazer esse ensinamento. Tudo aquilo que é do casal é do casal. Sim. Os filhos não... A gente, em especial pelo amor, a gente deve poupar os filhos. E assim, o poupar, porque senão a gente vai aqui também descredibilizar o que a gente disse antes. O poupar não é o poupar no sentido de esconder. Não. Mas é que diz respeito somente a essa relação, né? A relação que é coisa do casal. E que você não tem que colocar filho a par de situação. Porque você não tá ali, escondendo nada. Porque ali é pai e mãe, né? Exatamente. Assim, não é marido e mulher. Na frente dos filhos você não é marido e mulher, você é o pai e a mãe. Sim, ali. Exatamente. Né? Então, quando a gente começa a entender, e a gente faz, eu e muitas pessoas fazem isso. Quando a gente toma consciência, nossa, como? Né? Acho que a gente tem que ter esse olhar e procurar corrigir para que esse tipo de equívoco não aconteça e que a gente realmente fique nesse âmbito casal. Eu falo assim, e assim, não é que não aconteça, gente, porque eu acho que é importante a gente trazer que isso vai acontecer. Vai acontecer e não trazer culpa. Sim. E quando você perceber que aconteceu, não é nenhuma correção, mas ali você se permitir falar, não, opa, peraí, eu já sei que isso não é legal, então vamos mudar? Uhum. Perfeito. E tudo bem mesmo. que vai acontecer de novo. Mas se você traz isso para consciência, o que você está trazendo, né? O que você está dizendo para a pessoa que, primeiro, ok errar. Tá tudo certo, faz parte a gente se equivocar, faz parte a gente deslizar, faz parte cometer o erro. Faz parte. Sim.
E aí, quando eu tomo essa consciência, trago para mim isso, mesmo que eu cometa novamente esse deslize, porque é um deslize, às vezes, na hora da raiva, na hora da A gente acaba falando. irritação, você acaba falando, é quando você se der conta, é você se posicionar e falar, poxa, não devia ter feito, sinto muito. Isso não Sim. vai resolver, porque desculpa não resolve nada. Não. O que aconteceu, aconteceu. É buscar ir trazendo cada vez mais para consciência, para evitar. Vai né? diminuir. Exatamente. Diminuir. Quando a gente toma consciência, a mudança não dá para ser no estalar de dedo. Não. A coisa vai acontecendo e a gente vai ficando mais atento, mais presente nas coisas que a gente faz. É bem isso mesmo, né? Prestando atenção e trazendo essa questão da presença mesmo, que a gente conversou aqui, né, no começo. Então isso é muito importante. É ótimo isso. Fabi, nossa, por mim eu ficaria horas e horas aqui falando, é um assunto que eu gosto muito. Muito bom, muito Né? bom. Sinta-se convidada a voltar muitas outras vezes. Com todo prazer. Muita gratidão por ter aceitado, né, estar aqui com a gente hoje. Eu que vejo agradeço. você, minha amiga. Eu também te muito. vejo, minha amiga linda. Então, assim, é muito importante a gente, esse espaço que a Vivax abriu pra gente, né, pra falar sobre um assunto que é polêmico demais, Sim. né, que as pessoas têm, desmistificar que a constelação, ela não é algo pesado das pessoas falarem que é uma pseudociência, ela é uma filosofia e que ela é aplicável no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Com certeza, Né? com certeza. Você consegue enxergar isso no dia a dia. Sim, com certeza. E é muito importante esse espaço que a Rede Vivac está abrindo, né, para levar esse conhecimento às pessoas de uma maneira aberta. Isso, sem assim, dedos, mas com Sim. muito respeito, Sim, né? com certeza. Agradeço demais. Muito obrigada, Fabi. E para Obrigada. você que gosta do assunto, né, continue nos acompanhando nas redes sociais da Rede Vivax de televisão e mande para nós aí o que você gostaria de ver mais aqui e eu vejo você.